Obra divina, jovem curado de nódulo na tireoide, congregação cristã no Brasil. O jovem João, de 22 anos, não esquecia o dia em que o médico olhou para os exames e disse com voz séria: esse nódulo precisa ser acompanhado de perto. Pode ser algo grave. As palavras ecoaram em sua mente como um martelo, e o medo começou a apertar seu coração. Ele era um servo fiel batizado há pouco tempo, e desde então buscava viver na presença do Senhor. Mas naquela hora sentou-se no banco da igreja e chorou em silêncio pedindo forças. Não era a primeira vez que a saúde de um irmão colocava a congregação em oração, mas para João, aquele era o seu próprio combate. Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, o irmão mais velho da congregação, um homem de barba branca e voz firme, levantou as mãos e disse: irmãos, temos um jovem aqui que precisa da misericórdia de Deus. O inimigo quer roubar sua paz, mas nós vamos clamar ao Pai, porque ele é o mesmo que sarou os leprosos, que abriu os olhos dos cegos e que hoje ainda opera maravilhas entre nós. João sentiu as lágrimas escorrerem enquanto os irmãos se ajoelhavam ao seu lado, colocando as mãos sobre sua cabeça. As vozes se uniram em súplica: Senhor Jesus, tu que és o médico dos médicos, toca neste servo teu. Remove este mal como removeste a febre de Pedro e a enfermidade de muitos que creram em ti. Dá-lhe saúde para que ele possa servir-te com alegria. Os dias seguintes foram de espera, mas também de uma fé que crescia a cada oração. João não faltou a nenhuma reunião. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, lia a palavra e clamava: Pai, eu creio que tu me ouviste. Não deixarei o medo entrar no meu coração. Sua mãe, uma irmã de longa data na congregação, orava com ele todas as noites, lembrando das promessas: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. 1 Pedro 5:7. E assim, entre lágrimas e louvor, João aprendeu que a fé não é a ausência do medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando o caminho parece escuro. 3 semanas depois, o jovem voltou ao médico para novos exames. O coração batia forte enquanto aguardava o resultado. O mesmo médico que antes falara com preocupação agora olhava para as imagens com expressão de espanto. Isso não faz sentido, murmurou. O nódulo sumiu. Não há mais nada aqui. João mal conseguia acreditar. Tem certeza, doutor? O médico confirmou, balançando a cabeça. Sim, não há mais sinal da lesão. É como se nunca tivesse existido. Naquele momento, João não teve dúvidas. Era a mão de Deus. Não foi remédio, não foi sorte. Foi a resposta à oração de um povo que creu. Quando voltou para casa, a primeira coisa que fez foi ajoelhar-se e agradecer. Senhor, tu és digno de toda a glória. Tu me ouviste, tu me saraste, e agora eu te dou graças com todo o meu coração. Sua mãe chorava ao lado, e juntos louvavam a Deus pela misericórdia. Naquela noite, na reunião de doutrina, João deu o seu testemunho. Com voz trêmula de emoção, contou como Deus o havia livrado. Os irmãos ouviram em silêncio, e depois muitos se levantaram para glorificar ao Senhor. Um irmão mais velho, com os olhos brilhando, disse: isso é obra do Espírito Santo. Quando o povo de Deus se une em oração, o céu se move. Mas a história não terminou ali. Nos meses que se seguiram, João sentiu um chamado mais forte para servir. Começou a participar das visitas aos enfermos, levando consolo e oração a outros que passavam por provas. Uma irmã idosa com problemas no coração lhe disse certa vez: filho, você foi curado para ser uma bênção. Deus não tira a prova só para nos dar saúde, mas para que possamos ajudar outros a crer. Aquelas palavras marcaram seu coração. Ele passou a testificar em outras congregações, contando como Deus o havia livrado, sempre enfatizando: não foi por meu mérito, mas pela graça de Jesus. Um dia, durante uma viagem missionária, conheceu um homem que sofria de uma doença crônica. O homem, desanimado, disse: já orei tanto e nada mudou. João então compartilhou sua própria experiência. Irmão, eu também pensei que não havia esperança. Mas Deus ouve no tempo certo. Não desista. Ele é fiel. E ali mesmo, os dois se ajoelharam, e João orou com fé, pedindo que Deus tocasse aquele irmão. Semanas depois, recebeu uma carta. O homem havia melhorado, e os médicos não entendiam o motivo. A fé vem pelo ouvir, João pensou, lembrando das palavras do apóstolo Paulo. E assim, sua cura se tornou um instrumento para abençoar muitos. Anos se passaram e João, agora um irmão mais experiente, ainda falava daquele milagre com a mesma emoção do primeiro dia. Em uma reunião de jovens, um rapaz lhe perguntou: como o senhor soube que ia ser curado? João respondeu com simplicidade: eu não sabia. Mas eu cria. A fé não é ter todas as respostas, é confiar naquele que tem. Quando oramos, não é para convencer Deus, é para nos aproximarmos dele. E quando nos aproximamos, ele age.
Os jovens ouviram em silêncio e alguns, que passavam por lutas, sentiram seus corações aquecidos pela esperança. Em sua casa, João guardava os exames antigos como um lembrete. Não por vaidade, mas para lembrar que nas horas mais difíceis, Deus nunca o abandonou. Sua esposa, uma irmã convertida depois de ouvir seu testemunho, costumava dizer: se Deus fez isso por você, pode fazer por qualquer um que crer. E assim a família dele se tornou um farol de fé na congregação. Quando alguém desanimava, eles estavam lá para lembrar: Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas. Uma tarde, enquanto João lia a Bíblia com seu filho pequeno, o menino perguntou: pai, por que Deus curou o Senhor? João sorriu, fechou o livro e respondeu: filho, não foi só para me dar saúde. Foi para que eu nunca duvidasse dele, para que eu sempre confiasse, e para que, quando outros estivessem com medo, eu pudesse dizer: espera em Deus, porque ele faz coisas que nós nem imaginamos. O menino olhou para ele com admiração, e João orou baixinho: Senhor, que meu filho cresça sabendo que tu és real, que tu ouves, e que a tua mão nunca nos abandona. E assim a história de João não era apenas sobre uma cura, mas sobre uma vida transformada. Uma vida que antes marcada pelo medo, agora transbordava gratidão. Uma vida que antes focada em si mesma, agora buscava abençoar outros. Porque esse é o propósito de cada milagre, não só nos livrar do mal, mas nos tornar instrumentos de bênção. E na congregação cristã no Brasil, testemunhos como o de João são sementes de fé, plantadas para que muitos outros creiam que onde há oração sincera, há poder divino. E quando João se encontra com irmãos que passam por provas semelhantes, ele sempre diz a mesma coisa: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do nosso Deus. Se ele abriu o mar, se ressuscitou Lázaro, se transformou água em vinho, ele pode mudar a sua história também. Só não desista de clamar. Porque a fé não é um sentimento passageiro, é uma certeza que nasce quando nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Deus, que é fiel, sempre responde. Às vezes com a cura, às vezes com a paz, mas sempre com a presença que nos sustenta. Porque no final, o maior milagre não é a saúde recuperada, mas o coração que aprende a confiar, não importa o que venha. E isso nenhum médico pode dar. Só Jesus. Obra divina, o jovem curado do nódulo na tireoide, um testemunho que transforma vidas na congregação cristã no Brasil. O dia em que a notícia chegou, um grito no silêncio. A sala de espera do hospital era um mar de rostos tensos, cada um mergulhado em suas próprias batalhas. João, então com 22 anos, seguiu o médico com os joelhos trêmulos, as mãos frias apertando o papel do exame. Sua mãe, Dona Maria, seguiu ao seu lado, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa. Ela já havia visto aquele olhar nos olhos dos médicos antes, quando seu marido, pai de João, fora diagnosticado com um tumor anos atrás. A memória daquela dor ainda ardia como brasas. João, sente aqui. O médico indicou a cadeira com um gesto mecânico, os óculos escorregando levemente no nariz enquanto ajustava o computador. Seus exames confirmaram um nódulo na tireoide. Pelo tamanho e características, vamos precisar de uma biópsia para descartar malignidade. As palavras ecoaram como um trovão. Malignidade. A palavra soou como uma sentença. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe segurou sua mão com força, os dedos dela tremendo. Mas doutor, tem cura? Tem como operar? A voz de João saía abafada, como se o ar tivesse sido sugado da sala. O médico suspirou, folheando o prontuário. Vamos aguardar a biópsia. Se for câncer, a tireoide é removida e o paciente faz reposição hormonal pelo resto da vida. Mas há riscos, como em qualquer cirurgia. E claro, a possibilidade de metástase se não for tratado a tempo. Dona Maria fechou os olhos. Senhor Jesus, sussurrou enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. João saiu do consultório como um zumbi. O sol de São Paulo batia forte, mas ele sentia um frio cortante. No ônibus de volta para casa, encostou a testa no vidro, observando a cidade passar em um borrão. Por que, oh Deus? Por que agora? Sua vida estava apenas começando, o emprego novo na oficina mecânica, os planos de casar com Lúcia, a jovem que conhecera na congregação, os sonhos de servir mais ativamente na obra do Senhor. E agora isso. A noite de lágrimas e o telefone que não parava de tocar. Chegando em casa, João trancou-se no quarto. Não queria falar com ninguém. Sua irmã mais nova, Ana, batia a porta com insistência. João, abre. A mãe tá chorando na cozinha, e o pastor ligou 3 vezes. Ele ignorou. Atirou-se na cama, o rosto afundado no travesseiro. Deus, onde tu estás? A dor era física, um nó na garganta que não era só o nódulo. Era a angústia, o medo, a sensação de que tudo desmoronava.
Foi então que o celular vibrou. Era Lúcia. João, ouvi falando. É verdade? Sua voz estava quebrada, como se ela já soubesse a resposta. Ele não conseguiu segurar o choro. Sim, Lúcia, eu tô com medo. E se for câncer? E se eu não conseguir? Do outro lado, um silêncio. Depois, firme. João, você esqueceu quem você serve? O mesmo Deus que sarou o cego de nascença, que fez o paralítico andar, que ressuscitou os mortos. Você acha que ele vai te abandonar agora? As palavras dela foram como um soco no peito, não de dor, mas de despertar. Mas e se não for da vontade dele me curar? Então ele vai te dar força para passar por isso. Mas você tem que lutar na oração primeiro. Não desista antes da batalha. Ela tinha razão. E ele sabia disso. A congregação se une, o clamor que subiu aos céus. Naquela noite, a notícia se espalhou como fogo entre os irmãos da congregação cristã no Brasil. O pastor José, homem de barba branca e olhos profundos como poços de sabedoria, não perdeu tempo. Após o culto da quarta-feira, chamou os diáconos e as irmãs mais idosas. Irmãos, João precisa de nós. Não é hora de palavras vazias, é hora de jejuar e clamar. Sua voz, embora calma, carregava uma urgência sagrada. No dia seguinte, a casa de João se transformou em um altar. Irmãos chegavam em grupos, uns trazendo comida, outros Bíblias, outros apenas o silêncio solidário daqueles que sabem que às vezes, a presença vale mais que 1000 palavras. As irmãs mais velhas, como Dona Rosa e Dona Clara, ajoelhavam-se no chão de cerâmica fria, as mãos calejadas pelo trabalho unidas em oração. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Se é da Tua vontade, sarai o nosso João, como saraste o servo do centurião à distância. Os homens, liderados pelo pastor, faziam rodízios de oração na sala. O irmão Pedro, ex-militar convertido, colocou a mão no ombro de João e disse com voz rouca: Filho, eu já vi homens morrendo em guerra e vi outros sobreviverem por milagre. Deus não olha para a lógica dos homens. Ele olha para o coração. E o seu é maior que qualquer doença. João chorou. Não de medo, mas de gratidão. Pela primeira vez desde o diagnóstico, sentiu que não estava sozinho. A biópsia, o dia que parecia o fim, mas era o começo. A data da biópsia chegou. João jejuou desde a véspera, como fazia sempre nos dias de grande necessidade espiritual. Sua mãe o acompanhou ao hospital, o rosário entre os dedos, os lábios murmurando salmos. Na sala de espera, encontrou um casal idoso. O homem magro e de pele amarelada, usava um lenço na cabeça, sinal de quimioterapia. A mulher, sua esposa, seguiu-o com olhos inchados de chorar. Você também está aqui por causa de um nódulo? Perguntou o homem, notando a tensão no rosto de João. Sim, senhor. O velho sorriu, um sorriso frágil, mas cheio de uma paz estranha. Eu já passei por 3 cirurgias. A primeira vez, eu gritei com Deus. A segunda, eu chorei. Na terceira, eu só agradeci. Porque cada dia que ele me dá é um milagre. João não soube o que responder. Mas aquelas palavras ficaram gravadas em seu coração. Quando o chamaram, entrou na sala com as pernas trêmulas. A enfermeira, percebendo seu nervosismo, segurou sua mão por um instante. Vai dar tudo certo, moço. Eu já vi muitos casos como o seu terminarem bem. A agulha da biópsia doeu, mas não tanto quanto o medo. Enquanto o médico trabalhava, João fechou os olhos e orou: Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me força para te glorificar mesmo na dor. O resultado e a noite de vigília que mudou tudo. 3 dias depois, o telefone tocou. Era a clínica. João, seus exames deram negativo para malignidade. Mas o nódulo ainda está lá, e pelo tamanho, a recomendação é a cirurgia. Um alívio misturado com decepção. Não era câncer, graças a Deus, mas a ameaça ainda existia. Naquela noite, a congregação cristã organizou uma vigília de oração específica por João. O templo, simples mas cheio de história, encheu-se de irmãos. Velas acesas tremeluziam como estrelas na terra, e os hinos eram cantados com uma intensidade que fazia tremer as paredes. O pastor José subiu ao púlpito, a Bíblia aberta em Mateus 17h20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Irmãos, não estamos aqui para pedir um favor a Deus. Estamos aqui para decretar a sua vontade sobre a vida do João. João, ajoelhado no banco da frente, sentiu algo estranho acontecer. Não era emoção, era poder. Como se uma corrente elétrica divina percorresse o lugar. As mãos dos irmãos sobre seus ombros queimavam não de febre, mas de autoridade espiritual. De repente, uma irmã chamada Sister Marta, conhecida por suas visões, levantou-se e gritou: Eu vejo um anjo com uma espada de fogo cortando esse nódulo. Deus está operando agora.
O culto explodiu em clamores. João caiu de rosto no chão, as lágrimas molhando o tapete gasto. Não sabia explicar, mas sabia que algo havia mudado. O milagre confirmado. Onde está o nódulo? Na manhã seguinte, João acordou com uma paz que não fazia sentido. Foi direto ao espelho e apalpou o pescoço. O nódulo ainda estava lá. Seu coração afundou por um instante. Mas sua mãe, como se lesse seus pensamentos, disse: "Vamos ao médico hoje mesmo." Deus não mente. O ultrassom foi marcado para a tarde. João entrou na sala com o coração aos pulos. A técnica, uma moça jovem, passou o gel frio em seu pescoço e começou a mover o aparelho. Ela franziu a testa. "Espere um pouco." João seguiu seu rosto enquanto ela chamava o médico. Minutos depois, o doutor entrou, olhando para a tela com incredulidade. "João, o nódulo sumiu." Ele tocou a tela, como se duvidasse do que via. "Não há mais nada aqui. Nem cicatriz, nem vestígio. É como se nunca tivesse existido." João não conseguiu segurar. Caiu de joelhos ali mesmo no consultório e chorou como nunca. O médico, atônito, apenas balançou a cabeça. "Eu não sei como, mas parabéns." Ao sair, João ligou para o pastor. Sua voz tremia. "Pastor, Deus me curou." Do outro lado, uma risada emocionada. "Eu já sabia, filho. A fé não é ver para crer, é crer para ver." O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, João subiu ao púlpito pela primeira vez. Vestido com sua melhor camisa, as mãos ainda trêmulas de emoção, contou tudo: o medo, as dúvidas, a batalha na oração e finalmente o milagre. "Irmãos, eu quase desisti. Quase achei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca nos abandona. Às vezes, Ele nos leva ao limite para mostrar que o limite não existe para Ele." O templo explodiu em glórias. Irmãos choravam, outros levantavam as mãos, alguns caíram no chão em adoração. O irmão Carlos, que lutava contra uma depressão há anos, levantou-se e gritou: "Se Deus curou João, Ele pode me libertar." E assim, um milagre gerou outro, e outro, e outro. A vida depois do milagre, um chamado para servir. João não foi apenas curado, foi transformado. Deixou o emprego na oficina e dedicou-se integralmente à obra do Senhor. Hoje, aos 28 anos, é diácono na Congregação Cristã no Brasil, responsável pelo ministério de visitação aos enfermos. Toda semana, ele e uma equipe de irmãos vão a hospitais, levando não só orações, mas esperança viva. Ele já viu dezenas de curas, algumas instantâneas, outras gradual, mas todas reais. Uma vez, uma jovem chamada Sofia, diagnosticada com leucemia, lhe perguntou com lágrimas nos olhos: "João, como você teve tanta fé?" Ele sorriu e segurou sua mão. "Fé não é ausência de medo, Sofia. É escolher confiar mesmo quando tudo diz para desistir. Deus não nos promete um caminho sem dor, mas Ele promete andar conosco na dor." E então, como faz sempre, ele contou a história do nódulo que desapareceu. E enquanto falava, Sofia fechou os olhos e sussurrou: "Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque no final, isso é o que importa." Epílogo: o maior milagre. Anos depois, João casou-se com Lúcia. Tiveram 2 filhos, Daniel e Sara. Toda noite, antes de dormir, ele conta para eles as histórias de como Deus age nos impossíveis. Filhos, o maior milagre não é a cura do corpo. É quando Deus muda o nosso coração para confiar nele, não importa o que venha. E assim a obra divina continua, uma geração após outra, um milagre após outro, uma vida transformada de cada vez. Porque na Congregação Cristã no Brasil, a fé não é teoria. É história viva. É poder real. É Jesus ontem, hoje e eternamente.